Porteira aberta para mais uma live aqui no canal PeãoCast. Eu sou René Moreno, seja bem-vindo e bem-vinda. Hoje vamos falar com Renato Borges sobre gestão ágil de projetos. Aqui nós gostamos de promover educação, criatividade, empreendedorismo, liderança, inclusão, doma animal, tudo que possa agregar na sua vida pessoal ou profissional, até para título de curiosidade. E aqui a gente fala no interior que é o barulho de carroça na cabeça, provocar um desconforto positivo, ajudar você a pensar algo que você talvez nunca tinha parado para pensar ou arrumado tempo para pensar. A ideia é que você siga os nossos convidados que por aqui estão passando nesse período, para que você se aproxime e entenda mais tudo que vem acontecendo com o mundo e as curiosidades. O Renato está chegando e se você acredita na educação, se você acredita no meu trabalho e gosta do conteúdo, eu convido você a apoiar os nossos afiliados que estão aqui na bio. Nós temos um afiliado em Educar. Tudo que você compra ali, são mais de 6 milhões de itens. Todas as comissões, tirando os impostos, vão ser ajudar as crianças em escolas públicas. E também temos o link da vaquinha, onde você pode fazer doações ali a partir de R$ 2,95 cada criança por mês. Enfim, seja bem-vindo e bem-vinda, apoie nossos afiliados para que a gente possa promover. E se você não é inscrito, se inscreva no meu canal no YouTube, PeãoCast. Renato, tudo bem? Você está me vendo? Tudo bem, eu estou te vendo. Eu não te vejo. Eu vou fechar a tela e você entra novamente. Tudo bem, Renato? Tudo bem. Sai ali, por favor. Estamos sujeitos, sempre tem esses imprevistos, né? Alguma coisa assim com a internet, faz parte. E a gente vai achando o equilíbrio. Vamos aí chamar o Renato Borges, que vai falar do tema gestão ágil de projetos. Vamos entender de onde ele vem, para onde ele vai. Renato, seja bem-vindo. Rapaz, obrigado, Peão. Obrigado pelo convite. Um grande prazer estar aqui com vocês para falar desse tema aí que eu gosto bastante. Agradecer o Fábio, né, que nos conectou, né, que fez o trâmite ali das amizades virtuais. Mais uma vez, seja bem-vindo. Renato, conta pra gente aonde você está, da onde você veio, aonde você está e para onde você pretende ir. Conta pra gente, o chapéu é seu. Obrigado. Atualmente eu vivo aqui em Manaus, né? Então está sendo um prazer falar aí com todo o Brasil, aqui da nossa cidade aqui de Manaus. Sou natural aqui do Amazonas, né? Do interior do Amazonas, uma Perfeito. cidade aqui da Tabatinga, que fica bem na tríplice fronteira entre Colômbia e Peru, né? E vivo aqui, tenho 38 anos já, tenho uma filha, estou esperando um filho também com a minha esposa, já está com 8 meses. Fabuloso. E daqui a pouco ele está nascendo. Né? Trabalho na área de tecnologia, já há 15 anos, né? E na parte de gestão de projetos já há mais ou menos uns 10 anos, onde eu me encontro hoje. E usando desses conhecimentos, pretendo migrar também para a parte mais de gestão de produtos, gestão ágil de projetos. Então, é nesse cenário que eu me encontro aqui na nossa região, que acredito Renato, que está fervendo muito sobre esse tema. Pois não, perfeito. E você falando dessa sua experiência, desses 10 anos ali na gestão, você sempre como prestador de serviço ou como um funcionário, um colaborador de alguma empresa? Você sendo autônomo ou fazendo paralelamente os dois? Paralelamente, né? Então, a maior parte do tempo é como funcionário da empresa, né? Desenvolvendo os papéis dentro da empresa e, sempre que possível, prestando consultoria em empresas externas, né? Sobre esse tema. Falando de business, então, vamos lá. O Renê está aqui agora, ou tem alguém assistindo a gente ao vivo, ou talvez daqui um mês, daqui a alguns anos no YouTube, não importa. E ele gosta desse papo, gosta da sua proposta. O que é que você oferece para o pequeno empresário, médio empresário, para o consultor? Para qual é o seu público e qual é a gestão possível de se realizar? Bom, o que a gente tenta oferecer com uma gestão ágil de projetos é a gente estar cada vez mais próximo do cliente, né? Identificando aquilo que ele valoriza, aquilo que ele precisa mais de forma imediata, né? Essa maneira de pensar e de agir também, as empresas, né, e os colaboradores estão passando por essa dificuldade de a gente sentir qual é a necessidade do cliente
e de forma ágil propor essas soluções, essas ideias que permitam o cliente se beneficiar, né? Então, a proposta principal é essa: entender o que o cliente valoriza e, com as técnicas de gestão de projetos, de gestão ágil, de forma contínua, apresentar isso para o nosso público, tá? Através dessas técnicas e desses conhecimentos. Tipo assim, desculpa você insistir nesse ponto, mas eu queria me aprofundar e entender que tipo de cliente você atende, que tipo de cliente você tem expertise para criar gestão desses projetos? Ou é muito amplo, pode-se atender todas as linhas ou especificamente? Pode atender todas as linhas. A gente já fez atendimento de startups, Ótimo. né? Startups a gente já atendeu bastante, até grandes empresas, médias empresas. Então, a gente presta consultoria para médias empresas também, entendendo quais as dificuldades que elas estão enfrentando no gerenciamento de projetos do dia a dia deles, identificando esses gargalos, né? E propondo melhorias, né? Da gestão da equipe e da gestão junto aos diretores, né? Porque qual o benefício do gerenciamento de projetos, né? É permitir ter uma visão única, desde a diretoria até a equipe que trabalha dentro dele, né? Então, isso é difícil de se conseguir dentro das empresas, né? Então, a gestão de projetos, qualquer projeto, um casamento é um projeto, né? Uma viagem é um projeto. Então, as técnicas são aplicadas a qualquer tamanho da empresa, tá? Desde startups até grandes empresas. Se uma pessoa, eu não sei, eu vou fazer aqui, se eu estiver fora da linha de raciocínio, você me corrija, fique à vontade. Mas eu imagino assim, que restaurantes, empresas de alimentação, principalmente na fase que nós estamos passando, não eram todos que estavam preparados para fazer atendimento à distância, que estavam com alguns associados a alguns aplicativos de delivery. Essa gestão você faz hoje. Um restaurante que queira, de repente, buscar o seu trabalho, o seu serviço para fazer essa gestão remotamente, para ter essa visão única que você colocou. Isso também é possível? Isso também é possível, Pion. Quando a gente propõe essa gestão, né, uma das técnicas que a gente tem que entender é a jornada do nosso cliente, como o cliente chega até a empresa, e dentro da empresa é importante a gente saber as engrenagens que ela trabalha, né, que são os processos de negócio dela, né. Então, quanto mais a gente se aprofunda, né, a agilidade está nisso, né? A gente conhecer como a gente trabalha e, de posse dessas mudanças que a pandemia, por exemplo, trouxe, a gente saber de forma bem mais cirúrgica onde mexer para se adequar àquela modificação que o mercado propôs, né? Então, não pode-se mais permitir que o gerenciamento de projetos se demore 6 meses, 1 ano para se entregar alguma coisa, que, por exemplo, esse ano as empresas que estavam pensando em algo, quando deu fevereiro para março, mudou todo o planejamento delas. Várias empresas fecharam porque não conseguiram se adequar de forma, né, àquelas imposições que o mercado deu. Infelizmente, uma fatalidade dessa forma que houve, mas muitas empresas também sobreviveram nesse cenário porque já nasceram de forma ágil. Grandes empresas, como, por exemplo, vamos supor aí o iFood, né? Teve que melhorar as funcionalidades dele para permitir uma maior segurança. Então, os lançamentos desses produtos têm que ser de forma bem mais ágil e cadenciada, né? Porque senão passa a pandemia, eles não melhoram o produto e aí vem outro concorrente e toma o lugar que poderia ser nosso, por exemplo. Né? Você consegue ter uma visão no cenário, talvez local, ali onde você está hoje em Manaus, e talvez nacional e global, dessa transição de tecnologia, dessa gestão de projetos, dessas falências de empresas tendo falências, muito mais por não estar atualizadas com essa gestão, porque tinham condições de sobreviver dentro do segmento, mas estavam desprovidas para esse segmento. Você consegue ter essa visão do que veio acontecendo com esse momento? Sim, sim, Pião. Uma das coisas que a gente tem enxergado, né, é que os tipos de projetos, né, o que nós chamamos, né, falando um pouco mais técnico, né, são os projetos muito preditivos, né?
as empresas estavam acostumadas a trabalhar com projetos muito preditivos, que tinham um sequenciamento mais definido, onde a mudança não era bem-vinda, né? Onde a comunicação entre o início e o fim da cadeia era muito longa, né? Então, Perfeito. as empresas tradicionais, o gerenciamento de projeto tradicional, que nós chamamos, né, estava enfrentando essa dificuldade, né? Às vezes os projetos eram lançados e a empresa não queria mais, o cliente não queria mais, era outra necessidade que o cliente estava precisando, né? Então, as empresas estão indo num caminho de tentar encurtar essa janela, o início e o fim das entregas de produtos para os nossos clientes, para tentar se manter viva, né? Então, essa é a principal diferença. O que nós chamamos de efeito cascata, né? Era muito longo. Então, as empresas têm que encurtar mais esse tempo de lançamento desses produtos no mercado para continuar sendo viva. Para mim, essa foi uma das principais mudanças que tem acontecido nesses últimos anos. O que me parece, assim, um grosso modo, para quem é leigo do negócio, de assuntos de negócio, de empreendedorismo, nasceu o remédio, mas o paciente já tinha morrido. Exatamente. Ou seja, basicamente isso. Dedicou tempo para produzir o remédio, pensar em um monte de coisa, só que a hora que foi entregar o remédio, a empresa já tinha falido, né? Não tava, o processo era muito lento das duas pontas até se encontrar. Ô Renato, o que você, que é um cara já da tecnologia, que está ali há mais de 10 anos vivendo disso, esse home office, esse momento de trabalho remoto, vai virar tendência? Já foi uma forma que as empresas obrigatoriamente entraram e descobriram que é possível produzir? Ou você acha que existe a chance de ter normalidade de trabalho, né, no dia a dia, no local, e que isso é a necessidade nossa como ser humano até de estar perto? Como que você vê essa gestão de pessoas e negócios, essa transição que aconteceu? Bom, eu acredito que é um caminho bem sem volta, né? Eu Sem volta. defendo mais a forma híbrida, né? Mas é bem sem volta o Como que caminho é do híbrido? home O que é office, né? híbrido na sua O concepção? híbrido é sempre a gente ter algumas reuniões presenciais, Tá? mas em sua maioria também está trabalhando em home office, porque a tecnologia já permite isso, né? Já permite Perfeito. fazer isso. O que eu achei legal desse home office, muito mais forçado por conta da pandemia, que algumas empresas se tiveram que atender, né? Sim. É que aquelas que não estavam preparadas ou organizadas tiveram que ficar preparadas e organizadas. O que eu tenho percebido é que muitas têm alegado melhorias em produtividades, porque você começa a manter um pouco mais o foco, você tem menos interferências externas, né, dentro do seu ambiente de trabalho. Eu Não tenho existe, escutado isso. muitas vezes, conversas paralelas, né, dentro do seu ambiente de trabalho. Então, o time acaba ficando um pouco mais focado. Mas isso é importante, né, ter um bom processo de gestão junto com a equipe, um processo de gestão de projetos, para trabalhar com foco em resultados, né? Então, definir o resultado que a equipe precisa entregar dentro daquele projeto e com reuniões periódicas, feitas de forma virtual, por exemplo, verificar como é que está esse andamento, né? Então, eu acho que isso tem funcionado bem nas empresas, a equipe tem se mostrado bem produtiva, né? E acredito que a gente vai seguir bem por bastante tempo nesse caminho aí, se não totalmente, mas de forma híbrida. Parte em casa, parte dentro do trabalho. Não, fabuloso a sua leitura do que vem acontecendo e eu acho que faz sentido. Acho que tem regiões, e dependendo do que o segmento, pode ser que tenha assim, mais em casa, mais dentro do dia, mas o híbrido cai muito bem nessa situação. Que tipo de serviço que você mais atende hoje? Que tipo de segmento que nesses últimos 90 dias você mais atendeu ou que mais desenvolveu projetos? É na parte de software, né, Pião? Tá. É uma área bem dinâmica, né? Porque o software, né? A gente falou de iFood, de Netflix, são sistemas, né? Certo. Produtos digitais, né? Que nós chamamos. Então, são produtos que estão o tempo todo sendo estressados pelos seus clientes, né? Então, da vida são milhares de usuários, de atualizações diárias, né?
e são produtos que não podem sair do ar, né? Então, eu tenho muito mais vivência nessa parte de software, né? Por isso que a agilidade é tão importante nesse sentido, de a gente preparar a empresa para esse cenário caótico, que a gente não pode mais negar que o cenário é caótico, né? A isso que tem acontecido. Milhões de usuários, customização do produto, a gente fazer um produto específico para o Renato, para o Pião, do jeito que ele está precisando, sem ter que encarecer muito esse produto, né? Então é um desafio muito grande que eu tenho vivido diariamente, né? Esse lançamento de produtos com essa característica, tá? Produtos de software, produto de sistemas, tá? Que a gente tem trabalhado. O seu segmento, ele sofre concorrência ou pressão de externos, por exemplo, de outros países, produtos importados? Existe uma concorrência? Existe um desafio para o brasileiro, até para você, o segmento, porque existe esses produtos chegando no Brasil ou não tem? Existe a concorrência no mercado de software, ela é feroz, ela é muito grande, né? Tá. Então, às vezes, você pode ter uma ideia e contratar pessoas, a gente sempre fala da Índia, da China, existem trabalhos remotos, né, que você consegue contratar programadores de código, analistas, a preços muito, né, se comparado com o Brasil, né, existem também a existência de institutos de pesquisa que usam verbas de pesquisa e desenvolvimento, surge a cada dia no nosso mercado. As próprias startups, né, que surgem também com incentivos de governo para se fazer isso. O mercado de software, de produtos digital, ele tem uma concorrência muito grande disso, né? Então, a preparação do profissional que visa entrar nesse cenário é bem forte também, né? Além da bagagem de conhecer a parte técnica, tem que conhecer muito do negócio, qual é a dor do cliente, de fazer entrevistas, de saber o que o cliente está precisando, para tentar transformar isso em requisitos do produto que o cliente use. Né? Porque hoje a gente vê que existem produtos que você só usa 2 ou 3 botões daquele produto, e é um produto gigantesco, só que você só usa 2 botões. Né? É aquele liquidificador que tem 30 botões, mas você só usa ou ligar ou desligar, né? Exatamente. E tem lá, é tudo para impressionar, né? E impressiona você compra o filho da mãe, você fica encantado com aquele robô, com aquela nave espacial na sua casa, mas aí você só usa 2 botões, o que liga e o que desliga. E os outros botões você não sabe nem para que serve, né? Exatamente, Pion. Só que isso acontece no mercado de software também e nas lojas físicas, né? Só que não é para a gente tirar essas funcionalidades, né? Quando a gente fala de gestão ágil de projetos, a gente tem que identificar quais são os 2 principais botões do liquidificador e lançar primeiramente eles, para que o cliente já comece a usar, né? E em seguida, aqueles outros benefícios que vem lá para deixar mais bonito e tudo. Então, isso a gente chama de gestão do backlog do meu produto. O que o cliente quer primeiro? Aqueles 2 botões. O que vem depois? Aquelas outras funcionalidades a mais que a gente está brincando aqui, mas que é tão importante quanto. Por quê? O mercado é tão concorrente que você vai ter 2 produtos que aqueles 2 botões existem. E o cliente vai acabar escolhendo o que tem um pouquinho mais de funcionalidades, né? No final das contas, né? Então, apesar de ser um pouco de perfumaria, mas na hora da decisão, o cliente acaba escolhendo aquele que tem um pouco mais de requisitos que o seu concorrente, né? O gerente do projeto tem um papel muito importante nisso, o dono do produto, que é a pessoa que entende de como é aquele produto dentro de uma empresa, tem papel importante nisso, na hora do lançamento desse produto para o mercado. Não, fabuloso. O que você está trabalhando recentemente? O que você pode contar, algum case para a gente que você está exatamente agora se dedicando? Não sei se dá para citar nome de empresa, mas que tipo de produto que você está nesse momento dedicado?
Bom, a gente não pode falar de citar nomes, né, mas Sim. tem vários produtos que a gente tem de entrega para a sociedade, né? E o que eu tenho visto, Pião, é que a organização do processo, né, é fundamental para a tua saúde, para a saúde da tua equipe, para a saúde da tua empresa, né? Certo. A gente não vai conseguir evitar que existem estressores no mercado em cima do nosso projeto. Mas se a gente cria-se um processo de trabalho, de gerenciamento de projetos, cadenciado, com a equipe, verificando a capacidade que a gente tem, né, de entrega, estimando corretamente qual vai ser o prazo de entrega daquele projeto, né, a gente consegue gerenciar muito bem os produtos que a gente está pegando, né, hoje. Então, a gente está trabalhando com produtos que impactam a sociedade, né, e esse é o nosso melhor termômetro, né? A gente lançar alguma coisa e ver que um cidadão se beneficiou com aquele lançamento daquele teu produto digital, né? Então é isso que eu estou trabalhando nos últimos meses, né? Em produtos que têm beneficiado a sociedade. Não sei se você pode citar, mas tem algum produto conhecido que, se você falar o nome, alguém vai falar que usa esse produto, esse serviço? Existe alguma empresa nesse sentido que você fez? Bom, né, o meu LinkedIn, né, vocês podem acessar. Eu trabalho numa empresa que é processamento de dados do Amazonas, é uma empresa pública, né? Ótimo. E, por exemplo, recentemente que eu falo 2 a 3 anos, a gente lançou um portal que chama Portal da Transparência, né, do governo, né? Então, onde as pessoas acompanham a transparência pública, né? Saber quanto gastou, do governo de quanto que é o Manaus salário, ou federal? governo do Amazonas, do governo do Amazonas. Perfeito. Né? E teve que sofrer evoluções por conta do próprio Covid, né? Então teve que se criar uma área de forma bem ágil, né? E aí a gente teve que contar com a equipe interna para que lançasse essa área e que as pessoas permitissem ver como é que estava a evolução dos casos de Covid aqui na nossa cidade, na nossa região. Então, quem quiser acessar, Transparência MGovBR, e já consegue ver na prática o resultado desse trabalho. Tem um bannerzão bem grandão lá e legal. Você consegue visualizar. Foi muito bom você ter falado, até porque, de título de curiosidade aqui, quando a gente fecha a live, tem uns 20 dias para cá, a live, ela sai da live e ela vai para o IGTV. E todos os comentários, todos os coraçãozinhos somem daqui. Então a gente vem incentivando os convidados a falar, porque pelo menos quem ouve consegue rebobinar o vídeo e voltar e anotar novamente, procurar, porque infelizmente todas as anotações somem quando ela é salva no IGTV ou lá no YouTube. Enfim, é um título de informação. Quem sabe você traga uma solução técnica para o Instagram, né, para que entendi. permaneça aí os comentários dos amigos que chegam. Dentro dessa realidade, até falando do próprio portal, você consegue medir o interesse do brasileiro, porque o brasileiro gosta de falar de todo mundo, né, de todos os outros, do vizinho, da política, mas ele vai lá no portal, existe uma estatística de que existe um brasileiro preocupado em ver isso, porque é uma prestação de serviço do governo do Amazonas, mas só que, às vezes, o próprio cidadão não está afim de ir lá estudar, ele está afim de criticar. Como que você analisa isso? Tem um bom proveito isso? Isso é legal? Tem um bom proveito. Nós temos a ferramenta que a gente usa do próprio Google, né? Então a gente instala lá e a gente verifica quais são os links mais clicados, quanto tempo determinado usuário passou em alguma página, né? Se ele de fato leu todas as páginas, porque isso é importante, né? A gente que se preocupa com o produto, saber quais páginas são mais acessadas e melhorar cada vez mais o acesso delas, né? Por que isso é legal, né? Porque a gente vê muitos sites, de governo ou não, né? Onde a gente chega e vê notícias. Um exemplo, a gente abre o site de governo e olha aqui as notícias. Sim. E a gente tem que saber, será que o cidadão está indo para aquele site procurar notícias? A gente está vendo que todo mundo que chega naquele site clica em determinado botão do lado direito. Certo. Por que a gente já não coloca um banner com aquele botão do lado direito na primeira página do site, né? Isso é melhoria de produtos que a gente tem que ter.
né, faz parte da gestão fazer isso, né? Mas a gente tem visto que muita gente acessa, né? Existem ONGs, né, Pião, que ranqueia pelo Brasil, então eles Perfeito. vão verificando em cada estado Grupos como é que organizados está a que têm interesse transparência. de fazer isso acontecer. Tem. Criam-se ranks para melhorar, recebem Perfeito. denúncias, né? Então tem bastante interesse nesse tipo de informação. A sua empresa ou a sua expertise, ele constrói alguns jogos eletrônicos? Essa parte também faz alguma coisa ou não? Não, de jogos eletrônicos não. Tá. Apesar da gestão de projetos estar também totalmente encabeçada nisso, mas a gente não produz jogos, não. Não, isso é mais para saber. E você sabe que eu tenho um projeto que a gente interrompeu, até por questão de verba, a gente vai estar arrecadando novamente. É um projeto com um jornal paradidático distribuído para escolas públicas, principalmente para as Uhum. crianças. Eu faço esse trabalho desde 2003. São 17 anos fazendo esse trabalho, quase 10 anos distribuindo gratuitamente com o apoio de patrocinadores, só que a gente está reformulando. E aí talvez a gente se fale para pensar em uma forma de ter um gestor para quando o jornal chega naquela escola, para que tenha, né, a gente saiba que realmente ele já chegou naquela unidade, quantos alunos foram atingidos e para que a escola receba o jornal na próxima edição, ela tem que mostrar que está sendo útil o jornal e não só receber o jornal. Senão, ela, já que é gratuitamente, a gente pode direcionar isso para uma outra escola que queira o material. Então, a ideia é que talvez a gente fale num futuro ali para pensar em algo nesse sentido, para como a Claro, gente claro. gerenciar de uma forma eficiente as escolas e a entrega desse material e de uma forma de uma gestão que possa ter também transparência e as pessoas tenham acesso a saber o que pode estar acontecendo. Perfeito, Pião. A parte de gestão de projetos, né, ela permite dar essa transparência, essa visibilidade do que vai ser entregue, quando vai ser entregue, quem são os responsáveis por determinada entrega, né? Informações de benefícios daquele projeto, que é o que a sociedade normalmente espera, né? É Sim, importante ser gerenciado, né? Isso. Existe uma área, né, dentro do PMBOK, que é o livro de boas práticas, de gerenciamento de projetos, que se chama engajamento das partes interessadas, para saber se as pessoas de fato estão engajadas dentro daquele projeto, porque isso é importante, essa medição, né? Saber que tem pessoas que se importam com aquele projeto e querem que aquele projeto dê certo. Então, tudo isso são conhecimentos e técnicas que a gente consegue aplicar para saber se a gente está atingindo aquele resultado que a gente tanto espera, né? No final de tudo isso. é quando você fala num processo de uma cadeia que envolve muitas pessoas, lógico que as informações elas se perdem, se mudam ali um pouquinho, aquele telefone sem fio, né? Então eu imagino que a gestão desse tipo de projeto, com essa agilidade que você propõe, vai amenizar e vai trazer mais eficiência na proposta dele, né? Com certeza, com certeza. Um dos maiores trabalhos, né, que se tem dentro do gerenciamento de projetos é essa elaboração de relatórios, né? É você dar o status do que está indo bem, do que está indo mal, se vai atrasar, se não vai, né? O gerenciamento de riscos, eu costumo falar que quando você gerencia os riscos, você gerencia bem o teu projeto, né? Quando você sabe Riscos calculados. risco calculado, você já sabe o terreno que você está pisando. E se acontecer aquele risco que você está prevendo, você já está preparado. Então, o teu projeto não tende a não ser impactado com aquilo, porque você está preparado para aquele risco, né? Então, o Fabuloso. gerenciamento de projetos traz muito isso para o nosso dia a dia. Nos dá mais confiança para seguir em frente, né? Meu amigo, já por incrível que pareça, deram 30 minutos. Fabuloso isso, passou voando, né? Ô, rapaz, já? E gostoso, né? Coisa boa. Pô, Conteúdo legal, legal. fantástico. Queria que você fizesse uma conclusão da sua ideia, deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, falando ou da vida pessoal, profissional, para quem quiser te procurar pessoalmente, poder chamar você na sua rede, ou alguma mensagem mesmo de motivação para que alguém possa vamos falar, tocar e buscar sempre acreditar que existe, né, atrás das nuvens, as estrelas continuam brilhando, né? Então a gente começa a não perder essa esperança, não perder essa fé. Fique à vontade, Renato.
Obrigado, pessoal que chegou aqui, alguns amigos têm entrado aqui na live, né, alguns amigos aqui de Manaus. Quem eu não conhecia, fique à vontade para me seguir. A agilidade, né, a palavra ágil, de uns tempos para cá, apesar de alguns considerarem como moda, ela tem se mostrado uma palavra muito forte, eficiente, de você se adaptar. A agilidade está muito relacionada à adaptação às mudanças que Perfeito. acontecem no mercado, né? Então, essa mensagem de a gente tentar se tornar ágil como pessoa, como empresa, né? Para se fazer isso. E, gente, não nos mobilizar pela dificuldade, né? Às vezes, quando a gente vai começar um projeto, a gente já pensa, muitas das vezes, na trabalheira que vai dar, o tempo que vai demorar. Então, a gente tem que se focar naquilo que a gente consegue entregar. Naquele mês, naquela semana, tem a visão de futuro, mas planeja aquilo que você vai conseguir entregar naquela semana ou naquele mês, né? Não vamos morrer de véspera, né? Imaginando lá o futuro muito longe, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? O que a gente sabe o que vai acontecer e tentar planejar um pouco mais são essa semana que a gente está vivendo hoje, esse mês, e a partir daí começar a medir, entregando as coisas, se é aquilo de fato que o cliente está precisando. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Fique à vontade para me seguir no LinkedIn, no Instagram, Twitter. Renato, foi Que eu um vou estar à prazer receber disposição. você aqui, viu, meu irmão? Adorei, viu? Prazer, foi todo meu, Pião. Um abraço para Bora lá você fazer e o... para todos os colegas. Ah, fantástico. Bora lá fazer o nosso quadro Somos Contadores de Histórias? Vamos lá. Você está com caneta na mão aí? Tô aqui. Então vamos lá. Você escolhe 3 palavras aleatórias. Pode falar 3 palavras, anota aí. Ó, tem alguém escrevendo, é grande Renato, acho que é Tabata. É isso? Lima? Tabita Lima. Legal, Abraço, Tabita. obrigado. Paula, obrigado pela presença. Renata, obrigado pela presença. Legal. 3 palavras, amigo. Peão, Peão, projeto projeto, de Manaus. Manaus. Coloca ali as minhas 2 palavras. Tá lá. Liquidificador Ah, e cascata. Liquidificador e cascata. Ó, é assim. Você vai pegar essas 5 palavras, costurar numa história. Na hora oportuna, você me passa a história. Eu continuo a história em cima da sua história, devolvo para você e você finaliza, Renata, a história. Tudo isso em 1 minuto. Entende? Então, toda boa história... Viu? Toda boa história, Renato, começa com Era Uma Vez. Então, no quadro, diretamente de Manaus para o mundo, Renato Borges, somos todos contadores de histórias, Era Uma Vez. É com você, meu irmão. Rapaz, era uma vez um peão que depois que eu conheci ele, ele parecia um liquidificador, que o cara é agitado, né? Ele conhecia muito pouco de projetos, mas o cascata ele sabia, né? E aí eu consegui juntar com ele aqui em Manaus e começar uma amizade bem bacana. E essa amizade bacana se estendeu. Projetos nasceram. Esse peão gostou tanto que acabou indo conhecer Manaus, que até aquele momento não conhecia. O amigo Renato gostou também desse peão. Comprou seu cavalo e colocou o nome desse cavalo de liquidificador. Esse liquidificador era ligeiro também, era agitado, era uma cascata em movimento. E o bicho pegava. E ele sempre acreditou que ser ágil nos projetos e atender o seu cliente era o nome do jogo. E esse cavalo que era agitado era uma forma de promover a sua empresa. E ele virou, esse cavalo virou o logo, né, dessa empresa para mostrar que puro sangue nasce em Manaus. É com você. Rapaz, aí agora você me pegou. Manaus recebe esse peão de braços abertos que deu valor ao projeto, não se desmotivou com essa cascata e, a partir de agora, todo projeto a gente vai ter como um liquidificador bem agitado, com bastante resultado.
Fabuloso! Uma salva de palmas. Pronto, filho. Saiu! Me saí bem dessa, né, filho? Foi bem demais, irmão. Viu? Você foi bem demais. Viu? Vamos fazer Obrigado. uma foto para registrar nós aqui, Renato. Aguenta aí. Agradecer todo mundo que mandou coraçãozinho, todo mundo que mandou, né, uma mensagem ali pro Renato. Esse material fica disponível no IGTV e daqui um tempinho no canal do YouTube lá no PeãoCast. Quem quiser nos seguir, estaremos juntos. E quem acredita na educação, apoia os nossos afiliados ali, né, comprando na Magazine Luiza, que é Magazine Educar, que é o nosso afiliado. Todas as comissões são destinadas à escola pública, né, tirando os impostos, e tem a vaquinha também, onde você pode fazer a sua doação. Com R$2,05 a gente consegue ajudar uma... de gratidão. Um abraço pro pessoal de Manaus. Saúde, mano. Um abraço. Foi incrível. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço. Valeu. Valeu, tchau, obrigado.